Vocês dois já atuam na área de meio ambiente com consultoria, com regularização ou com alguma atividade na área ambiental? Eu sei que vocês dois são professores, né? Mas eu gostaria de saber se vocês atuam já na área de meio ambiente. Isso, a nossa função principal hoje, né, é ser professor, e a gente já vem atuando desde o final de 2020 com consultoria ambiental. Então, a Geisa, acho que ela explica um pouco melhor, né, como que a gente entrou, né, um pouco por acaso nessa área da consultoria e continuou. Já. Ô, Edson, então, além de ser engenheira, eu sou também graduada em Ciência e Tecnologia. Essa graduação minha em Ciência e Tecnologia, ela me trouxe atribuições no CREA para bacharel em saneamento ambiental. Sim. E com isso também eu entro mais na parte ambiental. A questão de atuar nessa área, o que acontece? Nós criamos uma consultoria, né? Que é a Cefla, consultoria ambiental, né? E por que nós criamos isso, essa consultoria? Foi em 2020, um amigo, né? Ele chamou a gente para estar fazendo um serviço para ele. E com isso, a gente não tinha consultoria, né? Só que aí nós resolvemos procurar uma consultoria aqui de Carandaí, né? Para fazer parceria. E com isso nós começamos alguns serviços, nós dois, mas a consultoria. Então, nós dois era pessoa física com uma consultoria parceira, pessoa jurídica. Aí foi surgindo alguns serviços, esse serviço, o serviço da UTC, que nós fizemos um licenciamento ambiental, um LAS-RAS, da UTC de Cristiano Ottoni. Inclusive, eu fui responsável técnica lá por 6 meses. E depois disso, nós sentamos, nós dois, e resolvemos abrir a nossa própria consultoria. Só que é uma consultoria muito nova. Ela se chama Cefla. Então, agora que nós estamos iniciando, agora que nós estamos captando clientes, inclusive nós estamos montando ainda o nosso site, as nossas redes sociais. Então, agora que assim, que nós temos a nossa própria empresa, nós já fizemos alguns serviços como pessoa física e agora que nós estamos iniciando como pessoa jurídica. Tá, mas vocês continuam ainda trabalhando como professores também? Sim, nós continuamos trabalhando como professor também. E como se deu esse início na carreira ambiental? Podemos, Ronaldo primeiro, você, Geisa primeiro, pode falar. O início foi mesmo por acaso, né? Um amigo, ele falou, vocês são formados, ele estava com um problema na área de mineração e, como a Geisa, né, formada na área de mineração, aí ele chamou a gente, só que o prazo era curto, né? Então a gente falou, olha, a gente pode te ajudar, mas como o prazo é muito curto, a gente vai procurar alguém, né, que já está mais acostumado, né? Sim. E quando nós procuramos, a pessoa falou, não, a gente trabalha junto, né? Então nós fizemos coleta de amostras e trabalhamos junto com a outra consultoria. Então começou assim. Então isso foi o nosso início. Foi final de 2020. E vocês são... Cortou. Repete, por favor. Vocês são de qual cidade? Carandaí, Minas Gerais. Carandaí. Perto de Barbacena. Deixa eu conectar um microfone aqui, acho que vai ficar melhor o áudio. Melhorou o áudio? Tá ouvindo? Melhorou. Tá ouvindo bem, tá, né? Tá cortando. Tô. Sim. Vocês são de Carandaí, então. E esse início na carreira, vamos dizer assim, na graduação, na pós-graduação, vocês sempre tiveram esse anseio de atuar na área de meio ambiente ou foi mais por acaso? No meu caso, eu sempre tive, né? Eu venho de uma família de agricultura familiar, então eu morava em um sítio.
E desde criança, muito novo, passava a maior parte do dia no mato, né? Aham. E acabou até que meus pais ficavam muito preocupados e fez uma pequeno tanque de peixe no fundo da horta e ali já começou a ser, de certa forma, um laboratório para mim, né? E eu sempre tinha vontade de ser biólogo, né? Que é a minha formação. Aí consegui passar em 2006 no curso de Ciências Biológicas em São João del Rei. E em 2009 fiz uma iniciação científica fazendo uma ração para peixe, uma ração alternativa, mais ecologicamente correta, que impactasse menos o meio ambiente. Então foi um trabalho em parceria com a Embrapa de Sete Lagoas, foi um trabalho muito legal, conseguimos uma boa publicação, bastante citada. Bacana. Até 2010 eu continuei trabalhando com agricultura familiar, né, com meus pais, então a minha principal renda. Eu formei no final de 2010 e comecei a trabalhar como técnico de laboratório de pesquisa da UFCJ. Então era tanto técnico de laboratório como de campo, então fazia muito trabalho de campo, acompanhando alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, né? Outros parceiros da universidade. E com onde eu trabalhava, isso em 2012 eu comecei o mestrado. Então, eu fiz o mestrado de 2012 a 2014, na área de bioengenharia, voltado mais para biologia, né? E quando eu terminei o mestrado, voltei a trabalhar como técnico até 2016, quando eu entrei no doutorado em BH, no UFMG, mas continuando a fazer parceria com a UFCJ. Então, fazia a parte de pesquisa em São João del Rei e a parte mais teórica, né, em Belo Horizonte. E no finalzinho do doutorado, eu comecei a dar aulas para o ensino médio. Então, eu sempre trabalhei com bolsa, né? Então, desde do mestrado e doutorado, e no começo de 2020, já estava no final do meu doutorado, antecipando, né, para não ficar desempregado, eu já comecei a trabalhar como professor de biologia. Uhum. E quando terminou o doutorado, que surgiu essas primeiras oportunidades de estar complementando a renda com consultoria ambiental. Sim, nós temos até uma questão em comum aí, que eu também nasci, cresci, vivi a maior parte da minha vida na zona rural também. Aí em 2008, são áreas um pouco diferentes, né? Eu acabei entrando para a Polícia de Minas Gerais, Polícia Militar, e surgiu essa oportunidade de trabalhar na área de meio ambiente. Então eu comecei em 2008 a atuar com fiscalização ambiental e daí por diante procurei me qualificar um pouco na área ambiental e acabou que eu comecei a desenvolver alguns treinamentos na área ambiental, porque eu sempre busquei um pouco mais aprofundar meu conhecimento, principalmente voltado para o direito ambiental. E eu notei que é muito escasso cursos, tanto na graduação, pós-graduação, eu não fiz o mestrado, mas o mestrado é mais voltado para uma pesquisa, numa área específica, no doutorado também. Então falta muito, por exemplo, na minha graduação em Direito, eu não vi praticamente nada de direito ambiental. Eu fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental, onde foi uma pós-graduação até renomada, teve um elevado custo, vamos dizer assim, mas é muito voltada, vocês que estão começando agora, é muito voltado para o âmbito federal, uma coisa muito ampla, porque a pós-graduação na área de meio ambiente, vamos dizer assim, ela tenta abarcar o Brasil inteiro. Então, ela fala muito de legislação federal. E você que está começando na área de consultoria ambiental, você verá e já está vendo, né, que a maioria dos serviços envolve órgãos ambientais estaduais e municipais. E legislação tanto Sim. estadual como municipal. Então eu vi que faltava muito nessa área de meio ambiente algo voltado para o conhecimento que o profissional precisa no dia a dia, na prática, para atuar nessa área. Uma vez eu fui numa audiência no fórum,
eu fiz uma autuação, e sempre quando a gente faz uma autuação, quando o fato configura crime, posteriormente tem audiência e eu, como fiscal, eu sou chamado para ser ouvido como testemunha. Então eu fui na audiência no fórum e chegando lá eu já estranhei alguma coisa. Antes de ir para a audiência, normalmente eu dou uma lida no que foi para me lembrar, porque são coisas mais antigas, demora 2, 3, 4 anos às vezes para uma audiência, só que esse dia eu não li. Aí chegando no fórum, eu solicitei o processo para me dar uma olhada, para me saber do que se tratava, né? O juiz me deu o processo, aí eu fui ler. Aí de cara eu já notei uma coisa estranha, que a audiência estava sendo na justiça comum. Vocês que não são da área do direito, talvez saibam, mas talvez não saibam, nós temos em regra, vamos dizer, tem juizado especial, que julga crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes com pena máxima de até 2 anos. E tem a justiça comum que julga os demais crimes. Então, se tem um crime ambiental que tem pena máxima até 2 anos, é julgado no juizado especial. Se o crime ambiental ele tem pena máxima acima de 2 anos... cortou. Deve ser a internet. Ficou mudo. Mas, retornando à questão do crime ambiental, então, os crimes que têm pena máxima de até 2 anos, eles são julgados no juizado especial. E os demais crimes com penas maiores são julgados na justiça comum. Então, nessa audiência, o fato era, o cidadão ele tinha feito uma intervenção em área de preservação permanente. Era uma área urbana e ele fez uma passagem ao lado do rio para acessar o fundo da sua residência, onde ele fez uma garagem. Porém, a residência dele estava já na margem de 30 metros do curso d'água. Então, essa passagem que ele fez, pegou a área de APP, né, 30 metros de distância do recurso hídrico, com largura inferior a 10 metros. Então, o fato, em tese, se amolda no crime do artigo 48 da Lei 9.605 ou no crime do artigo 64. Ambos esses crimes, a pena máxima não supera 2 anos. Porém, o cidadão estava sendo julgado lá na justiça comum. Então, aí eu já estranhei a hora que eu peguei, que eu li a ocorrência, eu vi que se tratava de uma intervenção em área de preservação permanente, eu já estranhei dele estar sendo julgado na justiça comum. Mas aí a audiência prosseguiu, o promotor fez as alegações dele, me fez algumas perguntas e abriu para a advogada da defesa, do autor lá da infração, fazer as perguntas. E ela me fez algumas perguntas que eu entendi muito pouco relevantes para o processo, se no local tinha movimento, porque já estava descrito já na ocorrência que era uma área urbana ao lado de uma avenida. Se no local tinha movimento de carro, etc, etc, etc. Então, passado aquilo ali, ela fez as perguntas, foram só essas, muito poucas perguntas. Passado aquilo ali, terminou a audiência. Do lado de fora, a advogada veio me perguntar como que ela fazia para ver, se tinha como ver de forma online o processo administrativo. Aí eu falei que naquela época não tinha, teria que consultar o órgão ambiental mesmo. Teria que fazer contato com o órgão ambiental para ver o andamento do processo administrativo. Mas aí, na ocasião, eu fui e perguntei para ela, doutora, por que você não me perguntou se tinha floresta no local que aconteceu a infração? Aí ela foi e me respondeu, mas por que eu deveria te perguntar isso? Eu falei, porque seu cliente, ele está sendo acusado no processo ali de desmatar uma floresta de preservação permanente. No local que ele fez a obra, não tinha sequer uma árvore frutífera. É uma área de preservação permanente, por estar a menos de 30 metros do curso d'água, porém não tinha floresta. Floresta de preservação permanente tem que estar conceituada naquele conceito de floresta, que é uma vegetação de grande exuberância, com árvores de elevado tamanho. Aí você vem o bioma Mata Atlântica, tem os estágios de regeneração, inicial, médio e avançado da vegetação. Aí eu disse, no local não tinha nenhuma floresta. Seu cliente está sendo processado por um crime
que não, por um fato que não se amolda, um fato típico que não se amolda à conduta dele. Ele fez, sim, uma intervenção em área de preservação permanente, mas em momento algum ele desmatou floresta. Então, se você me perguntasse, eu como principal testemunha dos fatos ali, se existia floresta naquele local, eu iria dizer que não, lá não tem nenhuma árvore, ali era solo, era grama no solo mesmo, gramíneas rasteiras, no máximo. Aí ela me pediu mais algumas orientações. Aí, nesse momento, eu percebi, assim, eu já tinha percebido, mas nesse momento ficou bem enfatizado que a falta de conhecimento, às vezes, de muitos profissionais que atuam na área de meio ambiente. Nesse caso em questão, o promotor já tinha proposto uma transação penal lá de um acordo lá, né, uma suspensão do processo de cerca de 20 mil, eles não aceitaram e iria para julgamento e provavelmente tem uma grande chance de ser condenado, porque em nenhum momento foi apresentado nenhuma prova que o local não tinha floresta. E que seria o fato verídico, né, que realmente não tem floresta no local. Então, falta muitas vezes esse tipo de conhecimento que você não aprende na faculdade de Direito. Eu acredito que na faculdade de Engenharia, de Gestão Ambiental, você também não aprenda. Então, com isso, eu resolvi começar a me aprofundar um pouco mais no direito ambiental e até mesmo aí eu criei um curso nessa área. E por que a ideia de criar esse curso partiu dessa necessidade dos profissionais de entender um pouco mais do direito ambiental, e com isso também eu aprendi muito, porque na hora de você criar um curso, você tem que estudar demais, porque você não pode falar algo ali que não tem um embasamento. Uma pessoa te pergunta, mas por que é isso? Você tem que saber o porquê. Por que não se amolda no crime? Se amolda no crime do artigo 48, aí você já tem que falar, há entendimentos que se amoldam, há entendimentos também que não. Porque a doutrina ela fala que para enquadrar no crime de impedir ou dificultar a regeneração, tem que ter algo se regenerando no local. Tem que ter uma floresta anteriormente degradada em processo de regeneração, que não era o caso ali também. Era uma área urbana, já antrópica consolidada, não tinha nenhuma vegetação em processo de regeneração. Então, talvez nem no crime do artigo 48 aquilo se amoldaria. Então, daria para o advogado ele fazer uma defesa consistente, o fato poderia configurar infração administrativa, mas talvez não configuraria o crime, mas a falta de conhecimento atrapalhou um pouco a defesa do cliente e é uma falta de conhecimento normal, vamos dizer assim, na área de meio ambiente, porque são muitas legislações ambientais, é legislação federal, é legislação estadual, é legislação municipal. Vocês que estão iniciando na consultoria ambiental agora, eu creio que estão se deparando com isso, né? Com esse arcabouço jurídico muito grande. Além disso, vem o conhecimento do processo administrativo, a qual órgão você tem que peticionar, qual modelo de peticionamento, qual modelo de laudo que você tem que apresentar, quais são os laudos. Então, não é uma carreira fácil. Ou vocês estão achando fácil esse início? Não, é bem desafiadora, né? Né? Você comentando esse caso de intervenção, eu lembrei de um caso também que nós recebemos em 2021. Então, o cliente, ele chamou a gente, ele recebeu uma autuação por uma intervenção em APP. Na época eu tinha terminado de fazer o seu curso, né? Eu assisti seus vídeos no YouTube, achei bastante prático, né, objetivo seus vídeos, e o curso estava com um desconto muito bom, e eu resolvi fazer seu curso. Gostei muito, né? Bacana, valeu. Oi? Eu não sabia que você tinha... Sim, inclusive algumas vezes tive dúvidas pelo WhatsApp e um cliente ele procurou a gente, tinha feito uma intervenção em uma área de APP, tinha recebido um auto de infração, né? Uma intervenção em uma área de APP e nós fomos olhar, chegamos lá, parecia ser uma área pantanosa, tinha essas taboas, essa vegetação, essas macrófitas, né? Típico de área pantanosa. Aí eu conversei com o pessoal, olha, eu acho muito difícil a gente conseguir fazer um laudo
para contestar essa infração. Mas você sabe, me dá um tempo que eu vou estudar, né? Cheguei, estudei o assunto, né? Você realmente não tem como. Mas aí eu resolvi abrir o Google Earth Pro, que você consegue ver, baixar mapas, né, de anos anteriores, né? Então, quando eu baixei de uns 2, 3 anos atrás, eu percebi que ali era uma lagoa, e ela estava em processo de eutrofização. Então, há 10 anos atrás, tinha uma lagoa no local, e ela estava em processo de eutrofização, crescimento de macrófilos. Então, aquilo lá não era uma área pantanosa, era uma lagoa que estava com um grande crescimento de macrófilos. Então, nós fizemos um mapa, né? Fizemos um laudo com um mapa dessa... com os mapas antigos, mostrando que ali, naquela área, era uma lagoa. E ele conseguiu uma defesa com sucesso. Então, o processo dele foi extinto. E graças também ao seu curso, que eu vi essa parte lá no curso, né? Você explicando da questão das lagoas, né? Tem um hectare. Então, eu acho essencial essa parte da atuação de um profissional da área de meio ambiente. Por exemplo, eu sou fiscal ambiental. Eu vou lá e autuo, vamos supor que seja eu que tenha autuado esse cidadão, neste caso aí. A área ambiental é muito complexa. Eu estou passível de erro, eu estou passível de uma interpretação equivocada. Então, muitas vezes, vem o profissional ambiental, neste caso, por exemplo, e corrigir um erro. E se ele não tivesse te procurado, feito essa defesa, você feito essa análise técnica da situação, certamente ele teria sido condenado administrativamente, provavelmente seria condenado penalmente pelo crime ambiental, ou talvez ele até fez lá, talvez o processo nem foi para frente, talvez ele fez uma transação penal lá, um acordo, né, no processo, mas diante de um laudo, de uma análise técnica que você fez do local, ele poderia deixar o processo em andamento e comprovar que aquele local não era APP. Então, é essencial essa participação, tanto do fiscal ambiental, tanto do técnico, do advogado na área de meio ambiente. Eu sempre falo, quando um advogado ele vai fazer uma defesa ambiental, eu acho de suma importância ele trabalhar em parceria com o técnico. Porque, por exemplo, se eu chegar numa determinada propriedade, período chuvoso, está minando água de um buraco de formiga, eu acho que aquilo ali é uma nascente. Aí o cidadão está construindo a menos de 30 metros daquela nascente, menos de 50 metros. Eu vou autuar o cidadão, embargo a obra dele, peço a demolição da obra e tudo mais. Ele não faz nenhuma defesa, vai transitar em julgar, tudo que eu falei ali vai ficar como verídico. Se ele faz a defesa, um advogado, por exemplo, e alega que aquilo ali é uma nascente, faz a melhor petição do mundo, alegando que aquilo ali não é uma nascente, que é um buraco de formiga, não vai ter muito valor na hora do julgamento. Porque vai ser minha palavra como fiscal contra a dele como advogado. Ele defendendo a parte dele e eu fazendo o meu trabalho de fiscalização ambiental. Provavelmente vai prevalecer, 99% vai prevalecer a minha palavra, naquele caso. Agora, se é apresentado no processo um laudo de um técnico na área, um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, um agrônomo, qualquer outro biólogo que tenha capacitação técnica para aquilo, o órgão ambiental vai ter muito mais peso no processo administrativo e no processo criminal também. O juiz vai analisar aquilo ali por meio do laudo técnico. Eu não sou técnico na área. Mas o profissional, o advogado também não é. Mas o profissional capacitado vai lá, vai emitir ART, vai fazer um laudo estabelecendo, provando por meios científicos, por meios técnicos, que aquilo ali não é uma nascente. Agora, se não tiver isso, vai ficar sendo uma nascente. Mesma coisa quando é um curso d'água que não é natural, mesma coisa dessa lagoa.
Provavelmente o fiscal achou que era um curso d'água, que era uma vereda, determinada situação, mas era uma lagoa que estava em processo, né, de antropização, da vegetação ali, vindo a nascer e a se regenerar dentro dela. Então é de suma importância essa participação dos técnicos na área ambiental.